Salve Futuro Calor! O tema dessa semana nas discursivas é mistura de soluções. Já vou te avisar de antemão que temos um materialzinho para essa aula, tá? Vai bonitinho ali na plataforma, pega uma listinha que tem bonitinho para você poder acompanhar os exercícios que o Robinho vai estar fazendo nesse encontro. Outro detalhe importante é que discutiremos misturas de soluções sem haver reação química. Não haverá reação química na mistura dessas soluções. O grande detalhe é que eu vou mostrar para você dois casos dessas misturas sem reação química. Um caso é com o soluto sendo igual, misturar soluções de mesmo soluto. E um outro caso é quando nós vamos misturar solutos diferentes, só que obviamente, não esqueça, sem haver a reação química. Tudo bem? Vamos começar então a trocar uma ideia quanto à questão de mistura de soluções. E o que é importante a gente lembrar? Que eu tenho, por exemplo, uma solução A aqui, e eu vou misturar com uma solução que eu vou chamar de solução B. E no final, eu tenho a minha solução resultante. Eu estou chamando de solução final, você poderia chamar de solução C. O que é o grande detalhe para a gente começar a discutir? Eu tenho aqui uma concentração em um determinado volume. Aqui eu tenho uma concentração em um determinado volume. E, obviamente, esse meu volume final vai ser uma soma do volume da solução A com o volume da solução B. E essa minha concentração final, ela vai ter que ser um valor que esteja compreendido entre a solução A, a concentração da solução A, e a concentração da solução B. Vamos analisar a situaçãozinha aqui, ó. Trago para começar o seguinte exemplo. Esse não é uma questão do seu materialzinho, não. Isso aqui é um exemplo para a gente poder entender a dinâmica do processo. Então perceba que eu tenho duas soluções aqui. E essa primeira solução aqui, ó, ela tem uma concentração de 0,5 mol por litro e um volume de 100 ml. E a minha segunda solução, ela tem um volume de 400 ml e uma concentração de 0,1 mol por litro. Vamos pegar e coletar bonitinho então, vamos tirar essas informações? Olha só, eu tenho para minha solução A, quais os dados? Concentração 0,5 mol por litro, concentração 0,5 mol por litro e um volume de 100 ml. E a minha segunda solução, vou chamá-la de solução B, nós temos uma concentração de 0,1 mol por litro e um volume de 400 ml. Muita atenção no que eu vou te falar agora, futuro calor. Preste atenção. Quando eu faço cálculo de mistura de soluções, o que nós vamos realizar é uma média ponderada. Quando nós trabalhamos com o mesmo soluto, presta atenção no que eu estou te falando, eu tenho uma média ponderada. E vamos combinar. Na química, isso não é uma novidade para você não. A média ponderada, você trabalha lá na química C, quando se faz os cálculos de massa atômica. Lembra, massa atômica é uma média ponderada dos isótopos dos elementos químicos. Então nós vamos trazer essa realidade para o cálculo da mistura de soluções. Então como é que eu faço isso? Presta atenção. Eu vou pegar o produto da concentração do A pelo volume do A. E eu vou somar com o produto da concentração de B e o volume de B. E isso vai resultar numa concentração final e um volume final. Por que eu disse que é muito parecido com a ideia de massa atômica? Tu lembra como é que você calculava a massa atômica? Você pegava o valor da massa e multiplicava pela porcentagem do isótopo. Aí você pegava e somava com novamente uma massa e multiplicava pela abundância, pela porcentagem do isótopo. Então era um cálculo de média ponderada que eu estou repetindo para você aqui. Vamos coletar os dados então? Eu tenho uma concentração de 0,5 e um volume de 100. Eu tenho uma concentração de 0,1
e um volume de 400. Pô, Robinho, eu tô achando muito estranho, Robinho, porque você tá pegando um volume em ml, mas a tua concentração tá em mol por litro. Tem problema, Robinho? Não tem problema, criaturinha, porque eu tenho volume em ml aqui, eu tenho aqui também ml, e obviamente, desde que eu trabalhe do outro lado da igualdade, com volume também em ml, não vai ter problema nenhum, porque esses volumes acabam se cancelando. O que eu preciso ter é uma uniformidade nessas unidades. Por exemplo, eu tenho volume em ml, então desse lado eu vou trabalhar obviamente com o volume em ml também. Então minha molaridade final vezes o que? 500. Lembra? É o somatório dos volumes. Vamos resolver isso aqui então? 0,5 vezes 100, então eu tenho 50. 0,1 vezes 400, eu tenho 40. Já vou aproveitar a embala aqui, ó. Esse 500 está multiplicando, da cambalhotinha vem para cá dividindo. Eu vou dividir então por 500. Bem, e aqui eu vou ter a minha molaridade final, a molaridade da minha solução resultante. 90 dividido por 500, então eu vou achar quanto? Eu vou achar uma molaridade final de 0,18. E agora, por favor, muito cuidado. Já fizemos discursiva com cálculos de concentração e de diluição, e você não pode esquecer unidades. Tá? A unidade é mol por litro, ou coloca molar, ou coloca um Mzão maiúsculo, ou coloca mol vezes litro na menos 1, tudo está valendo, mas tem que ter a unidade. Então esse exemplo que é para começar, perceba, ele nem está no teu material de resolução ainda, tá? Esse exemplo é para apresentar o conceito para você, para que você fique muito, mas muito ligado na ideia de que misturas de soluções são médias ponderadas. Perceba um outro detalhe importante, que o volume final é um somatório dos volumes, no caso da solução A e da solução B. E um último detalhe importante, a minha resposta final, ela tem que ser um valor que esteja entre as minhas concentrações iniciais. Por exemplo, 0,5 e 0,1. O meu valor de concentração não pode ser superior a 0,5 ou não pode ser inferior a 0,1. Perceba que ele deu 0,18. É um valor que está entre 0,1 e 0,5. Eu posso ir um pouquinho além. Esse valor 0,18 mol por litro, ele está mais próximo de 0,1 do que de 0,5. Por que será? Porque a contribuição dessa solução em volume é o que é? Maior. Eu tenho 400 ml dessa solução contra 100 ml dessa. Bonito futuro calor. Maravilhosa essa ideia. Vamos partir agora para as situações problema do teu materialzinho. Então agora, repito, esse material, tá? Tá lá na pasta discursiva. Se você não achou ainda, dá um pause aí no vídeo agora. Vai lá bonitinho na pasta do Robinho da discursiva. Tá lá bonitinho essa lista, uma lista com questões para a gente resolver durante essa aula. Beleza? E principalmente treinar a dinâmica de organização dessa escrita. Tá? Precisamos ter muito cuidado na hora de montar uma questão discursiva que envolva cálculo. Ele diz o seguinte, vamos pegar uma questão já num nível bem legal. Para preparar 1 litro de NaOH, 1 mol por litro, se dispõe de 2 frascos distintos, contendo soluções de NaOH, um na concentração de 7% massa-volume, que seria o frasco A, e outro 2% massa-volume, que seria o frasco B. Já fizemos discursiva com a ideia de cálculos de concentração em porcentagem. O Robinho vai sempre tentando resgatar esses assuntos que a gente trabalha para a gente conseguir fixar de uma maneira legal. Tá? O que ele quer saber agora é calcule os respectivos volumes em ml das soluções A e B, que uma vez misturados, resultará na mistura desejada. E nós temos os dados aqui das massas do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. Vamos dar uma olhada nesse tipo de questãozinha aqui? Vamos ver como é que funciona? Antes de sair resolvendo, uma coisa que eu vou fazer é montar as canequinhas, tá? Os potinhos para a gente colocar esses materiais, fica fácil a visualização. Tá?
Eu até faço a ressalva aqui, que nas aulas de diluição, foi interessante quando estava corrigindo essas questões, muita gente usou esse artifício de montar as canequinhas na hora da resolução da questão. Desde que você respeite o espaço, turma, é uma ótima pedida, tá? Você pode, tá? Inclusive nos e-mails que foram enviados, parecia muitas vezes a pergunta: Robinho, eu posso representar com essas canequinhas? Eu gosto, gostei dessa representação. Pode, futuro calouro, fique à vontade, tá? Só sempre respeite o espaço que vai estar lá na prova do vestibular para você, tá? Se o espaço, dependendo da questão, não for mais generoso, não tem problema, use então o rascunho para você montar as suas canequinhas para te dar mais confiança na interpretação. Tudo bem? Beleza? Vamos dar uma olhada então? Vamos pensar aqui na situação que a gente tem. Vamos interpretar o que ele dizia na questão. Nós tínhamos uma solução A, e os dados dessa solução A é que nós tínhamos uma porcentagem de 7% massa-volume. O que significa isso? Que em um volume de 100 ml eu tenho o quê? 7 gramas desse material. Lembra? É porcento, é para um volume de 100 ml. E o volume da solução eu não sei. Estou chamando aqui de XmL. E eu tenho uma solução B. Esta solução B, ela tem uma porcentagem de 2%, tá? 2% massa-volume. A cada 100 ml eu tenho 2 gramas de hidróxido de sódio, de soda cáustica, com um volume que novamente eu não sei. E o meu objetivo, segundo o enunciado, é preparar uma solução, estou chamando de solução final, e a concentração dela é 1 mol por litro. E eu quero preparar quanto? 1 litro dessa solução. Então perceba que a dinâmica dessa questão ela é um pouquinho diferente daquele nosso exemplo tradicional que iniciou a aula. O nosso exemplo tradicional, o cara estava pedindo a concentração. Agora, essa não, ele já te deu a concentração e já te deu o volume final. O que eu preciso é saber os dados de volume da minha solução estoque. E o primeiro problema que aparece é que eu tenho uma incompatibilidade de unidades. Eu tenho uma concentração final em mol por litro, mas perceba que eu tenho valores em porcentagem. Eu preciso melhorar isso aqui. Você tem duas saídas. Geralmente, quando cai uma questão como essa, ela não precisa só cair em questões discursivas, tá? Isso é uma ótima pegada para questões, seja no item do somatório e também principalmente em provas que tenham questões objetivas, tá? Então isso aqui seria uma levada bem interessante em questões como o FPR em primeira fase, a CAF, PUC, o DESC, Pequeno Príncipe, essas provas, teria o Federal do Rio Grande do Sul, teria uma levada muito boa para esse tipo de questão aqui. Geralmente, quando você pega as resoluções dessa questão, o que os autores fazem? Eles transformam isso aqui em mol por litro e isso aqui em mol por litro. Tá? Legal, sem problema nenhum, tá show de bola. Só que agora eu vou te mostrar uma outra relação, porque aqui eu estou tendo que fazer duas transformações. O que eu vou fazer agora é transformar isso aqui em porcentagem. Porque daí eu trabalho com apenas uma transformação. Uma coisa que é muito importante, futuro calor, tá? Eu costumo falar que a grande sacada em aulas com essa de resolução de cálculo não é a quantidade de cálculos que a gente faz, e sim a qualidade dos exercícios que a gente faz. Isso é muito importante. Tá? Eu quero deixar muito claro que essa média ponderada ela não precisa ser exclusivamente em termos de molaridade. Ela pode ser com qualquer concentração. Ela pode ser com concentração comum, claro que pode. Ela pode ser também com a relação de título, com as relações em porcentagem. E não tem problema nenhum. O importante é a compatibilidade dessas unidades. Tudo bem? Ok? Então, o que nós vamos fazer então neste nosso primeiro problema da aula? Essa nossa primeira situação, repito, material bonitinho para você na plataforma. Eu tenho os dados da minha solução A, eu vou pegar aqui pra gente, tá? Os dados da minha solução A. Um volume que eu não sei, e uma porcentagem de 7%. 7% MV.
eu tenho uma solução B que tem como dados um volume de YmL, né, um outro volume, e uma porcentagem de 2%. Bom, eu tenho a minha solução final. E essa minha solução final, ela já tem prontinho o volume de 1 litro, ok? Meu volume de 1 litro, e uma concentração que está em molaridade. Então, qual seria o meu, o seu, o nosso trabalho? Converter isso em porcentagem. Tudo bem? Vamos trabalhar então em cima do conceito? Vamos trabalhar? Mol por litro. E aqui eu tenho 1 mol. O NaOH, você tem os dados aí, você tem os dados bonitinhos no enunciado da questão. Sódio é 23, oxigênio é 16, hidrogênio é 1. Vamos lá mentalmente? Vamos lá, me ajuda? Sódio 23, oxigênio mais 16, então hidrogênio mais 1, isso vai dar 40. Então a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas para 1 mol. Então eu tenho, vem aqui no rascunho comigo, 40 gramas em 1000 ml. Tudo bem? Só que essas porcentagens, elas não são para 1000 ml. Lembra a definição? Nossa aula que a gente falou de concentração em porcentagem de diluição. Lembra? Isso é para 100. Porcentagem, por cento, é para 100. Então aqui eu vou encontrar a minha massa do hidróxido de sódio. Que vai ser quanto? 4 gramas. 4 gramas para 100 ml. Ou seja, 4%. Olha que fofo. Massa volume. 4% massa volume. Essa é a minha concentração. Tudo bem? O que eu faço aqui agora? Eu vou tirar então isso. Tirei a minha porcentagem daqui. E perceba que o valor está fazendo muito sentido, né? Que lembra, ó, aqui é 7, aqui é 2. O meu valor final tem que ser um valor compreendido entre o 2 e o 7. Então esse meu número está fazendo bastante sentido. Legal? Agora, ó, definição. É uma média ponderada. É uma média ponderada. Só como é que eu vou escrever essa fórmula agora? Eu vou escrever assim, ó. Porcentagem de A vezes volume de A. Ó, não tem problema. Mais porcentagem de B vezes volume de B. Isso vai ser igual ao quê? A porcentagem final vezes o volume final. Simbora resolver isso aqui então? A porcentagem do A é 7. O volume do A, eu não tenho a mínima ideia, eu não sei. Porcentagem do B é 2. E o volume do B, não sei. É Y. E a minha porcentagem final é quanto? 4 vezes o volume final, que é 1 litro. Ai meu Deus, estou de novo com um problema aqui, hein? Estou com um problema aqui. Que problema é esse? Eu estou com duas incógnitas. Estou com duas incógnitas na resolução dessa questão. Só que tem um detalhe importante. O somatório dos volumes, da solução A com a solução B, resulta o quê? No volume da solução final. E perceba que a solução final tem o volume de 1 litro. Então eu posso, de novo aqui no rascunho, x mais y igual a 1. Tudo bem? E agora eu vou isolar um dos dois, tanto faz, pode escolher, eu vou isolar aqui o y igual a 1 menos x. E eu tenho essa equaçãozinha para poder substituir aqui dentro. Percebeu a jogada? Vamos comigo então? 7 vezes x, 7x, mais 2 vezes o y. E o y é quanto? 1 menos x. Talvez 1. 4, bonitinho aí. Legal? Vamos resolver essa encrenca? 7x mais 2 menos 2x igual a 4. E agora, futuro calouro? 5x aqui. Esse mais 2 vai para lá menos 2, né? Nós vamos ficar com 2 aqui. X é igual a 2/5.
esse meu x é 2/5. Tá? Se a gente resolver essa encrenca aqui, ó, se a gente conseguir resolver esse probleminha bonitinho aqui, a gente vai encontrar quanto para o valor desse x? Esse valor do meu x é 0,4. Ou seja, 0,4 litro. Então meu y para poder dar 1, meu y é quanto? 0,6. Só pergunta, ela estando em ml, né? Ela perguntando em ml, você pode só aqui, ó, 400 ml, 600 ml. Então se eu usar 400 ml da minha solução A e usar 600 ml da minha solução B, eu vou conseguir formar uma solução 4%. Eu volto a frisar. Fica até aqui um desafio para você bonitinho. Tá? Se você quiser, transforme isso em mol por litro e isso em mol por litro. Eu garanto para você, futuro calor, que você vai encontrar a mesma resposta. Legal esse problema? Muita atenção na organização. Tá? A letra pode ser feia, mas a organização é de suma importância. Legal? Muito bom. Eu acho que você agora está pronto para, junto comigo, subir o nível de discussão. Sim, vamos elevar a nossa discussão agora para solutos diferentes. Sabe o que eu falei no início da aula? Nós vamos falar de solutos diferentes, só que não havendo reação química. Tá? Vamos lá? Esse também está no teu materialzinho. Convido você para me ajudar na segunda questão que aparece para você. A questão fala o seguinte: a 100 ml de uma solução 0,6 mol por litro de cloreto de bário, adicionaram-se 100 ml de uma solução 0,4 mol por litro de nitrato de bário. Olha só, cloreto de bário misturado com nitrato de bário. Calcule a concentração dos íons presentes na solução final em mol por litro. Então esse tipo de problema é um problema bem tradicional, onde ele coloca eletrólitos pra gente. Também um tema que a gente já discutiu nas nossas discursivas. Tá? Então, ao colocar esses eletrólitos, nós temos íons em solução. Tá? E nós precisamos agora fazer um cálculo dessas concentrações de íons. Vamos tentar montar as nossas canequinhas de novo. O que eu quero é a concentração do bário, do cloreto e do nitrato. Essa é a pergunta da questão. Vamos para as nossas canequinhas de novo? Olha só, eu tenho 100 ml na minha concentração, em concentração 0,6 mol por litro de cloreto de bário. Eu tenho 100 ml de uma concentração 0,4 de nitrato de bário. E agora, pessoal, eu tenho um volume final. Só que essa minha solução final, eu não posso mais usar a ideia de média ponderada. Porque agora eu tenho diferentes íons. Eu vou ter que fazer o quê? A concentração de cada íon. E é aí que muita gente perde uma questão como essa. Porque o aluno tenta aplicar o mesmo conceito do que a gente fez na primeira parte da aula, nos dois primeiros exemplos da aula, quando o soluto era o quê? O soluto era exatamente o mesmo. Bem, vamos para a questão então? Tu me ajuda aqui, vamos coletar os dados. Primeira coisa, sempre importante, ó, coleta de dados. Então eu tenho a minha solução, que eu vou chamar de solução A, que vai ser então aqui o nosso cloreto de bário, vamos chamar ele de solução A. Bem, quais os dados que eu tenho? Eu tenho uma molaridade. Então vamos chamar de molaridade de A, 0,6 mol por litro. E eu vou ter um volume de A de 100 ml. Vamos fazer agora para a nossa solução B. Nossa solução B é o nitrato de bário. É o nitrato de bário. Está aqui. Nós temos para esse B uma concentração de 0,4 mol por litro. E temos um volume de também 100 ml. E vamos precisar agora descobrir de cada um deles. Então, turma, perceba que é uma receitinha de bolo. Então, vou fazer bem passo a passo para você. Fica ligadinho,
que aí não tem erro. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir o número de mols de cloreto de bário que eu tenho. Então perceba, olha só, 0,6 mol em 1000 ml, porque é 0,6 mol por litro. Só que eu tenho quanto? 100 ml. E em 100 ml eu vou encontrar quem? O número de mols da minha espécie A. Uma coisa que é importante, tá? Para a questão discursiva. Se é uma questão objetiva, um item somatório não precisa disso, porque o que interessa é a resposta final. Lembra que aqui a organização é importante? A organização vale pontuação. Tá? Por isso que às vezes o aluno ele pode até ter errado a questão, mas ele ganha alguns parciais, desde que a montagem dele siga o quê? Uma organização. Assim como também, tem aluno que chega na resposta final, mas ele tem descontos na metade do caminho. Então, nunca esqueça a organização. Ó, eu estou dando um código. Ó. Resolvi chamar de A essa substância. Então, ó, é o número de mols de A. Devido ao código que eu estou montando, eu consigo saber que eu estou discutindo o número de mols de quem? Do cloreto de bário. Então, o número de mols de A é igual a 0,06 mol. Tudo bem? Vamos fazer a mesma relação? Só que agora para o nitrato de bário. Me ajuda? Concentração. 0,4 mol para 1000 ml. Quanto que eu tenho? 100 ml. E eu vou achar quem? O número de mols da minha espécie B. O número de mols da minha espécie B será 0,04 mol. Cara, eu diria que aqui é um segmento bem importante. Descobrir o número de mols dessa espécie. Só que eu não posso ir para a resposta final ainda. Porque eu estou falando de eletrólitos. Estou falando de espécies que liberam íons em solução. Então eu preciso o quê? Exato. Dissociar. Eu preciso da dissociação. Então você vai me ajudar aqui, ó. Cloreto de bário vai liberar o Ba2+, e ainda quem? 2Cl-. Legal? Agora me ajuda na resolução. Eu estou partindo de quanto? Eu estou partindo de 0,06 mol. Só que essa dissociação aqui ficou 1 para 1. Então aqui é 0,06. Só que aqui é 2, ó. 2 para 1, então aqui é o dobro. Aqui é quanto? 0,12. Na verdade, pessoal, a gente considera esses sais solúveis, para efeito desses cálculos, como eles o quê? Dissociados 100%. Tá? Eles estão dissociados 100%. Eles não têm uma dissociação inferior a 100% para dar um fator de Van Hoff, que já trabalhamos também nas discursivas no valor de Van Hoff fracionário. Não tem. Então, se não falou nada no enunciado, ele é 100%. Então, esse sal aqui, ó, ele dissocia totalmente dessa forma. Tudo bem? Vamos fazer agora do nitrato de bário? BaNO3H2. Bem? Vamos lá então? Bário 2+, e vai liberar 2 nitratos. E eu tenho um número de mols de 0,04, hein? 0,04. É 1 para 1. 0,04 mol é 1 para 2. 0,08 mol. Bonitinho, 100% dissociado. Está aqui a minha quantidade de mol. Só que, novamente, muito cuidado. O que você acabou de fazer aqui foi descobrir o número de partículas, o número de mols de partículas que eu tenho. Mas a pergunta não era essa, não. A pergunta, pode olhar na tua questão, a pergunta tinha um colchete. Se a pergunta tinha um colchete, a pergunta quer a concentração molar. Lembra? Esse colchete na fisicoquímica é a concentração em mol por litro. Ele quer a concentração molar dessas espécies. Vamos comigo então? Vamos calcular primeiro então a concentração molar do bário 2+, tudo bem? Vamos fazer com o bário 2+. Então olha só, o bário 2+, eu tenho 0,06 mol aqui, mas atenção, eu tenho mais 0,04 aqui, hein? Importante isso. Eu tenho 0,06 e tenho mais 0,04. Então eu tenho um total de 0,1 mol de bário 2+.
Isso está presente em qual volume? Em 200 ml. Olha minhas canequinhas aqui, ó. Olha só o volume final. 200 ml. Tudo bem? Então, 0,1 mol em 200 ml de solução. Ei, mas eu estou querendo 1 litro, tá? Estou querendo 1 litro, então eu quero quanto? Eu quero 1000 ml. E aqui eu vou encontrar a concentração do bário. A concentração de bário 2+, é 0,5 mol por litro. Pronto. Achei a concentração do bário. Tu percebeu? Não tem nada a ver com a ideia do quê? De média ponderada. Tá? Por quê? Porque eu tenho solutos diferentes. Vamos fazer um segundo. Vamos fazer agora a concentração do ânion cloreto. Aqui. Quanto que eu tenho de ânion cloreto? Ah, achei. 0,12 mol. Ó, aqui não tem, aqui não tem. Então é 0,12 mol. 0,12 mol. Isso está presente aonde? Em 200 ml. Não, só mais um cloreto de bário aqui, ó, Robinho, era 100 ml. Ei, não viaja? Você misturou agora isso. Esse ânion cloreto está sofrendo uma espécie de diluição, porque agora o volume é 200 ml. Tá? Então 0,12 em 200. Em 1000 ml, eu vou achar a concentração do cloreto. Eu tenho que achar um valor que é 5 vezes maior, né? 1000 é 5 vezes maior que 200, então eu faço 0,12 vezes 5, eu vou encontrar a concentração de cloreto igual a 0,6 por litro. Boa? E tá faltando quem ainda? Tá faltando nitrato, tá faltando a concentração do nitrato. Tá aqui, ó. Quanto que eu tenho de nitrato? 0,08. 0,08 mol aonde? Em 200 ml. Em 1000 ml eu vou achar a concentração do nitrato. E a concentração do nitrato, 5 vezes mais, 0,08 vezes 5, eu vou achar 0,4 mol por litro. Pronto, futuro calouro. Quando você tem solutos diferentes, eu preciso achar a concentração dos íons. Não esqueça, a organização do processo é tudo para nós. Bacana? Vamos fazer mais um? Tem mais um aí no teu material que é para fechar bonitinho. Seria a terceira, né? O quarto exercício da aula, mas o terceiro que está aí no seu bonito materialzinho. A questão fala o seguinte: 200 ml de uma solução 0,3 molar de NaCl são misturados a 100 ml de solução molar de cloreto de cálcio. Interessante, olha só. Solução molar. Quando ele fala simplesmente solução molar, isso significa o quê? 1 mol por litro. Guardem isso no coraçãozinho. Guardem isso na tua mente brilhante. Quando eu falo para você, futuro calor, solução molar, isso é uma solução o quê? 1 mol por litro. Tá? Calcule a concentração em mol por litro de íons cloreto na solução resultante. Tá? Perceba agora que eu não vou precisar calcular a concentração do cátion sódio e nem do cátion cálcio. Ele quer apenas o cloreto. Isso pode acontecer também. Né? Ou como no exercício anterior, que ele pede da galera toda, ou ele escolhe um íon específico para a gente se divertir. Vamos lá então? Vamos coletar os dados então bonitinho, como a gente fez, mantendo o nosso padrão? Vou pegar a solução A e eu vou chamar ela de cloreto de sódio, então a minha solução A. E eu vou pegar os dados da molaridade e do volume do cloreto de sódio. A molaridade é 0,3 e o volume é 100 ml. Boa, boa, boa. Então aqui os dados do cloreto de sódio. E eu preciso dos dados agora do cloreto de cálcio. A molaridade de B, o cloreto de cálcio, lembra uma solução molar, então ela é 1 mol por litro. E o meu volume, que é... Opa,
esse aqui que é 100 ml. Vou passar um detalhe, ó, 100 ml aqui e aqui 200 ml. Bem, olha só, vou botar aqui, ó, 200 ml da solução 0,3 com 100 ml da solução molar. Tudo bem? Beleza? Agora sim, vamos para a resolução do bichinho aqui. Primeira coisa que a gente precisa, achar o número de mols de cada espécie. Então vamos fazer para o NaCl, quanto é que era a concentração? 0,3. 0,3 mol para onde? Para 1000 ml. Tudo bem? Só que eu tenho 200 aqui. 200 ml vai me dar o número de mols de A. E esse número de mols de A, 0,06. Bom, aqui o número de mols do cloreto de sódio. Precisamos fazer a mesma relação agora para o cloreto de cálcio, tudo bem? Preciso fazer para o cloreto de cálcio essa relação. Concentração é 1 mol por litro, então 1 mol para 1000 ml. E para 100 ml, eu vou encontrar então o número de mols da espécie B. E o meu número de mols será 0,1. Bacana! Vou repetir o que eu falei no exercício anterior. Eu descobri o número de mols. Só que não esqueça, estamos falando de eletrólitos. Se estamos falando de eletrólitos, eles o quê? Dissociam. Precisamos analisar isso. O cloreto de sódio dissocia em Na+, e Cl-. Já o cloreto de cálcio dissocia em cálcio 2+, mais 2 Cl-. E agora, vamos fazer o cálculo dos íons. Aqui eu estou partindo de 0,06. Aqui eu vou ter quanto? 0,06 mol, 0,06 mol. Porque a relação é o quê? 1 para 1. Bem? Agora eu vou pegar o cloreto de cálcio. 0,1 aqui. 0,1. Aqui vai ser quanto? 0,1. Aqui vai ser quanto? 0,2. Por quê? Porque é 2. 2 para 1. Tu lembra qual era a perguntinha? Ele quer saber a concentração de íons cloreto. Eu tenho o cloreto aqui, 0,06, e tenho o cloreto aqui, ó, 0,2. Eu tenho quanto então? 0,26 mol. Isso vai estar aonde? Em 200 com 100. Isso vai estar em 300 ml. Mas a pergunta é, calcule a concentração em mol por litro de íons cloreto. 1000 ml, eu vou achar a concentração do cloreto. O ânion cloreto está em uma concentração de 0,87 mol por litro. E matamos a questão. Beleza? O que vimos então nessa aula de discursiva? Mistura de soluções. Mesmo soluto, solutos diferentes. Não ocorre reação química nessa aula de hoje. Tá? Quando são solutos iguais, média ponderada, solutos diferentes, faço análise em cima de cada íon. Outro detalhe importante, a organização da sua escrita. Beleza? Se embora resolver a questão que está bonitinho lá na nossa pasta do discursiva, e além da questãozinha que está para você resolver, Robinho colocou de novo um desafio. Tá? Esse sem pontuação, mas resolva bonitinho. Quando fizer a gravação dos vídeos com os comentários, eu faço a resolução da questão que vale pontuação e também comento sobre esse desafio que eu deixei para você. Beleza? Grande beijo no seu coração, sucesso nos estudos. Tchau, tchau.